Então, revisando o que a gente viu na última aula, simplesmente vimos essa situação aqui com atrito, em que a gente conseguiu então obter uma expressão para a velocidade do bloco se mexendo aqui com a mola, e a gente percebeu que caso o atrito fosse zero, o que ia acontecer é que a gente voltava para a expressão da conta sem atrito. Então, é como se o atrito aqui ele entrasse só como algo para diminuir os elementos de interesse, né, velocidade, energia, etc. Então, muito bem. Claro, esse é o efeito prático matemático, né? Mas na vida real a gente sabe que é diferente. Atrito serve para várias outras coisas. Até caso não existisse atrito, né, não ia ter como existir máquinas, a gente não ia conseguir ficar em pé, nem sentado, na verdade, etc. Tá? Então, relação entre força e energia potencial. Como a gente já deve ter percebido, né? Eu já falei algumas vezes, assim, de forma implícita, mas as equações mostram isso. Existe uma relação entre força e energia potencial. A gente percebe isso na energia potencial gravitacional e na força gravitacional, na lei de Hooke e na energia da mola. Então, qual é essa relação? De onde ela surge? Né? Eu tenho que a diferença de potencial, como já conversamos, é igual ao negativo do trabalho. Né? Isso tem a ver com o teorema trabalho-energia cinética. Vocês vão ver que isso é levado em conta nas próximas físicas. Então, por mais que isso pareça meio descartável no momento, mas lembrem disso, é importante. E a gente também já conversou que o trabalho ele é dado por essa expressão aqui, a integral da força num dx, num determinado deslocamento. Claro, a gente normalmente usa essa expressão de forma mais simplificada, sem a integral, né? Mas na sua forma geral é isso. É uma força que age sobre um determinado caminho. Então, bem, já que a gente tem essa igualdade tripla aqui, posso igualar as duas pontas. E, além disso, eu posso levar em conta o seguinte. Aqui eu vou ter um ΔU. Muito bem. Nessa primeira igualdade aqui eu tenho um ΔU. Nessa segunda igualdade eu tenho uma integral. Se eu derivar esses dois termos, se eu derivar dos dois lados dessa igualdade, então eu derivo o ΔU e derivo a integral, a menos integral de f de x dx, a gente sabe, por cálculo 1, que a derivada de uma integral é a própria função de dentro da integral. Essa é a ideia da função primitiva de uma integral. E é importante que vocês saibam também que uma vez que vocês têm um delta alguma coisa, vocês derivam esse delta alguma coisa, claro, isso é também um conhecimento em cálculo 1, né, mas é um conhecimento mais prático, né, mais uma análise. É notável isso naquela análise gráfica, nas primeiras aulas de derivada, que então se vocês derivam o ΔU, ele se torna um diferencial. Então ele vai virar um du dx. Então uma vez que a gente tem du dx aqui no nosso primeiro termo e simplesmente a função de dentro da integral no terceiro, a gente iguala a elas e fica dessa forma. Ok? Agora que a gente tem uma relação uma relação bem clara, né? E simples de trabalhar, até porque a derivada é sempre mais simples de fazer, né? Do que uma integral. Então, a gente encontra força dependendo da posição, e a posição em uma coordenada apenas, isso é importante, tá? Quando a gente tem essas forças conservativas, a gente consegue definir um gradiente de forma mais simplificada quando a gente tem uma coordenada só. Maiores detalhes disso a gente vai ver para frente, mas quando a gente tem mais de uma coordenada complica um pouco. Não é tão fácil generalizar para 3 coordenadas, tá? No geral, no específico dá para fazer. Então a gente tem essa relação e a gente conhece bem cálculo 1 nesse ponto do curso, né? Então sabe que uma derivada igualada a zero me dá a informação de máximo ou de mínimo de uma função. Então, como eu sei que a força ela é a derivada
do potencial na posição, então o que eu vou ter é o seguinte: se eu zerar a força, eu encontro exatamente a posição em X, onde a diferença de potencial é máxima ou mínima. Então, isso pode ocorrer. Pode ser que eu tenha um sistema, uma função, que me dê um sistema, em que eu possa ter uma diferença de potencial máxima ou mínima. É o que a gente chama de poço potencial, ou até mesmo pico potencial. E é interessante estudar isso, porque a gente consegue então criar sistemas adequados ao que a gente quer estudar, né? Os químicos fazem muito isso para tentar aprender uma partícula, os físicos também, e o pessoal da engenharia também, quando eles querem criar algum dispositivo que mantém uma certa estabilidade, eles precisam criar todo um sistema onde a energia potencial desse circuito ela tem um valor mínimo, porque, querendo ou não, o circuito vai tender a esse valor de mínimo, né? Uma lei da natureza, né? A gente sempre tende ao valor de menor energia. O circuito elétrico é baseado nisso. Mas, claro, eventualmente vocês chegam nesses assuntos mais complexos aí. O importante é o seguinte: sabendo que força é derivada da diferença de potencial, se eu encontro o valor onde a força é igual a zero, eu encontro automaticamente a posição em X, onde o meu potencial é máximo ou mínimo. E, eventualmente, eu encontro o valor desse potencial máximo ou mínimo. Aqui tem um exemplo daqueles de química que eu estava falando para vocês, que também, na verdade, eu acredito que é muito mais usado na física do que na química isso, que é esse potencial aqui, o potencial de Lennard-Jones. Ele é interessante porque matematicamente o que acontece na prática, quando a gente tenta juntar partículas. Né? Imagina o seguinte: vocês devem já saber lá do ensino médio que o átomo ele é um núcleo que tem os nêutrons e os prótons, ou seja, prótons carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Então, a princípio, pelo básico da física, positivo atrai negativo, então todos os elétrons deviam decair no núcleo e assim não deveria existir átomos. Mas existe um efeito um pouco mais complexo que mantém então esses elétrons orbitando esses prótons, por mais que a tendência natural da força eletromagnética seja atraí-los. Esse potencial ele não é descrito de forma analítica, ou seja, com uma equação perfeitinha, exatinha, como é a força gravitacional, como é a força eletromagnética. Então, para determinadas aplicações, a gente usa potenciais criados à base de experimentos. Um importante para a física e para a química é o potencial de Lennard-Jones. Então a gente percebe o seguinte, veja só. Esse é um gráfico de força por posição. Então a gente percebe que a força ela vai tendendo a zero. Quanto mais longe as partículas estão uma da outra, né? Eu posso entender aqui núcleo e elétron. Existe um lugar onde a energia é mínima e essa energia tende a infinito quanto mais eu tento aproximar as partículas. O que isso significa na prática? Eu não tenho como juntar duas partículas, por mais que seja carga positiva e negativa. Porque existe, então, essa força misteriosa, por hora, não quero entrar em detalhes nela, que vai impedir de juntá-las. Então, eu nunca vou conseguir ter, por exemplo, na equação aqui do potencial de Lennard-Jones, R igual a zero. É um limite natural dessa equação, né? Vai para infinito essa equação aqui. E energia infinita, né? Não tem. Força infinita também não. Ok? Mas existe, então, esse lugar interessante de se estudar aqui, que é o ponto de mínimo. As partículas, elas a princípio tendem a ficar nessa posição, é o mínimo de energia. Todas as partículas da natureza tendem a ficar nessa posição. Então, qual é essa posição? Uma vez que a gente tem a equação de Lennard-Jones, ela é dada, né? Ela é sempre essa expressão aqui. Então, o que a gente sabe, né? A gente sabe que força é a derivada da energia potencial. Então, se eu igualar isso aí a zero, eu encontro exatamente o valor da posição R, que me dá essa energia potencial mínima. Nesse caso, o gráfico já está me mostrando que é mínimo. No cálculo 1, vocês normalmente têm que provar esse ponto é de máximo ou é de mínimo. Aqui
Aqui o gráfico já está me mostrando que é um ponto de mínimo, né? Então é só igualar isso aqui a zero. Então é uma coisa bem interessante aqui de se fazer. Muito bem. Aqui, esse é um outro gráfico bem conhecido da física, que é a energia potencial de um sistema massa-mola. Essa energia potencial, ela também tem um valor de mínimo, que já deve ser intuitivo para vocês, que vai ser justamente na posição de equilíbrio da mola, né? Essa posição de equilíbrio da mola é onde a energia potencial é mínima. Por isso que, naturalmente, caso a gente tenha qualquer atrito no sistema, ele tende a parar nessa posição de mínimo. Ok? Mas essa equação aqui ela pode nos dar uma ideia mais geral sobre o sistema massa-mola. Então vamos analisar esse gráfico por hora aqui e tentar buscar essa ideia mais geral. Claro, para entender por completo isso aqui, vocês são obrigados a fazer os exercícios, tá? Não tem jeito. O que eu posso fazer por vocês aqui é só dar os principais pontos que talvez mesmo fazendo exercício vocês não vão reparar. Percebam o seguinte. Caso não tenha nenhuma dissipação nesse circuito, que é a maioria dos casos que vocês vão resolver, energia constante. O princípio da conservação da energia, a gente já conversou bastante sobre isso. Esse gráfico em azul é o gráfico da energia potencial. Esse gráfico em vermelho é o gráfico da energia do sistema, energia mecânica do sistema. Percebam que para qualquer valor de x, seja a mola esticada, a massa bem longe, lá com a mola esticada, bem contraída, ou mais no meinho, o valor da energia mecânica é sempre o mesmo, mas o da energia potencial está variando. O que é que mantém, então, essa energia mecânica sempre a mesma? O gráfico da energia cinética, que não está aparecendo aqui no momento, mas seria uma parábola com concavidade virada para baixo. Então, ao passo que a gente somaria, que é o que acontece, na verdade, na equação da conservação da energia, a energia potencial, 1 meio de kx quadrado, com a energia cinética, 1 meio de mv quadrado, o que ia acontecer é que essa parábola com cavidade virada para cima e a parábola com cavidade virada para baixo se somariam, e essa soma se compensaria e criaria, então, essa energia mecânica constante aqui, tá? Então, é isso que acontece algebricamente, nessa equaçãozinha, e é isso que acontece graficamente aqui, e também na prática. Né? O problema é que um sistema não dissipativo na prática é um pouco complicado. Ok. Aqui a gente tem um gráfico um pouco mais complexo, mas ele nos ajuda a analisar alguns pontos específicos importantes, que é o seguinte, ó. Percebam, isso aqui também serviria como um gráfico de uma montanha-russa, bem curioso isso. Pena que ele não está mostrando bem a energia cinética aqui nesse ponto, mas não tem problema. Então, a gente teria uma energia potencial máxima e essa energia potencial ela vai diminuir. Eventualmente ela diminui. Durante todo o meu problema aqui, a gente tem essa energia mecânica constante. Por quê? Porque eu diminuo a energia potencial, mas eu aumento a energia cinética. Esse gráfico, ele me mostra algumas regiões mínimas aqui. Então, o que aconteceria se num sistema como esse, eu não colocasse uma energia cinética, uma energia alta aqui, por exemplo, esses 5 joules que foi colocado, que deixou então o meu circuito funcionando durante todo esse processo aqui. Se eu colocasse uma energia mais baixa, tipo 2 joules aqui. Então, esse gráfico 5, essa curva constante, estaria aqui para baixo, aqui na linha do 2. Como a energia mecânica do sistema é maior que essa barreira de energia potencial, o meu circuito, o meu objeto aqui, pode ser uma partícula no circuito, pode ser uma montanha-russa, pode ser uma bola que eu estou chutando, ele não teria energia suficiente para passar por cima dessa barreira potencial. Ele ficaria preso aqui nesse buraco, nesse poço. A gente chama isso de poço potencial.
Então, ele ficaria subindo e descendo, tal qual um gráfico de um sistema massa-mola, onde o sistema sobe, desce, vai para a posição menos x, vai para a posição x, sem passando pelo ponto de equilíbrio. É isso que ocorre. Então, percebam que interessante o que está acontecendo aqui. Se eu der mais energia para esse sistema, eventualmente ele passa e continua o seu circuito, o seu trajeto. Isso aconteceria com uma montanha-russa. Uma montanha-russa é difícil de calcular todos os vetores, então por isso que a gente sempre usa energia para entender o processo de uma montanha-russa. Se a gente soltar o carrinho aqui de cima, então ele vai sair com uma energia potencial bem alta, o que vai lhe dar a capacidade de andar todo o circuito da montanha-russa e chegar até o fim. Mas, se por acaso eu colocasse o carrinho numa altura menos alta do que algum morrinho da montanha-russa que ele deve subir, então ele não ia conseguir subir. Se não tiver energia, vamos dizer assim, se não tiver dissipação nesse trilho, esse carrinho ele vai então descer, vai ter o ponto de mínimo, vai subir, não vai ter energia suficiente, vai descer de novo, vai subir, não vai ter energia suficiente, vai descer, vai subir, e por aí vai, ele vai ficar preso aqui. Então, é um processo muito feito na química, na física, de prender partículas num poço potencial para estudá-las. E o mesmo processo, percebam que interessante, o processo que funciona para partículas funciona também para uma montanha-russa, porque a conservação da energia e os efeitos disso, eles são constantes na natureza, eles ocorrem tanto para partículas, quanto para objetos grandes, quanto para planetas, quanto na física quântica. Então, é bem curioso isso, como a conservação da energia é algo tão estrutural da realidade. Né? Ok. Então, bem, aqui alguns exercícios para vocês pensarem, né, sobre energia gravitacional. Podem dar um pause aí e pensar sobre isso. Né? A própria equação já mostra a resposta. Então, é bem interessante aqui, claro. Nesse caso aqui, a gente está falando de energia potencial gravitacional. Mas vamos dizer assim, uma energia potencial gravitacional quando estamos longe do chão, né? Quando estamos longe da crosta terrestre. Então, existe um efeito gravitacional aí, mais associado pela lei da gravitação de Newton. Não quero entrar muito em detalhes aqui, mas eu acho importante para não confundir as coisas. Né? Existem os estudos que a gente faz de energia potencial na Terra, e quando a gente sai de uma determinada altura, né, a gravidade ela vai perdendo seu efeito, né, e é melhor modelar então os problemas pela lei da gravitação de Newton. Mas isso fica aí para um outro momento. Né? Por hora vamos só lidar com MGH mesmo, energia potencial. Chegando até o ponto de que se a gente tiver massas tão altas, né, a gente tem que levar os problemas, na verdade, para estudá-los de forma completa para a relatividade geral. E muita massa, vocês sabem, gera buracos negros. E no limite desse estudo, né, vamos dizer assim, num limite não relativístico, a gente consegue até obter o chamado raio de Schwarzschild, que você já deve ter ouvido falar, que é aquela distância ali de um buraco negro onde nem a luz consegue passar. Então, fica aí algumas curiosidades. Eventualmente a gente continua aí os conteúdos. Até a próxima.